próximo convidado. Esse é... Sabe tudo de segurança pública. Lógico. Toda segunda-feira ele tá aqui. Uma salva de palmas para o nosso querido Roberto Mota. Fala, Mota. Grande Mota. Boa tarde, meus amigos. Um prazer estar aqui de novo. O Mota tem o livro dele que fala muito sobre a política de segurança pública. Construção da maldade. Isso, construção da maldade, ele manja muito. E tem muitos números que nos engabelam. Sim. Por quê? Porque a gente é muito engabelado na vida. Faz parte de ser engabelados. E tem esse negócio da saidinha, que é a pauta do fuzil. Ele vai pra rua... E muita gente, então você vê que é meio dividido isso. Tem gente que acha, não, se está na lei, se é uma progressão, se ele tem o direito, se ele está se reintegrando, se está se reintegrando à sociedade, ele merece para reacostumar a ver como é que funciona. Como é que é na realidade essa história, meu querido Mota? Emílio, isso para usar as palavras de uma autoridade da República na semana passada, tem toda uma narrativa envolvida nisso aí, né? O sujeito, quando comete um crime e ele se arrepende, ele quer se reabilitar, isso acontece, mas é um processo individual, né? Você vê que você fez uma besteira, você cumpre a sua pena. Depois, quando você sai da cadeia, você procura uma vida diferente. Isso é um processo de cada um. As estatísticas mostram que a maioria dos criminosos não segue esse caminho. A maioria dos criminosos adota o crime como uma forma de vida. Por quê? Muitos desses criminosos não têm barreiras morais, então eles não se incomodam se a vítima está sofrendo. O cara vai roubar um celular e se a vítima fizer um movimento brusco, ele dá um tiro e mata com um tiro na cabeça um pai de família e para ele está tudo bem. Alguns até têm orgulho, né? Mais um que eu matei. Essa é a dura realidade, que é muito difícil para algumas pessoas aceitarem. Aí os nossos legisladores, por uma mistura dessa ingenuidade com uma doutrina chamada garantismo penal, que foi criado por um italiano chamado Luigi Ferrajoli, é uma doutrina de base marxista. Essa doutrina diz o seguinte: o criminoso é um pobre coitado. Ele é fruto da opressão capitalista. A gente escuta toda hora políticos brasileiros dizendo isso, né? Teve aquela, eu não vou citar o nome da pessoa, mas uma política, se eu não me engano, do PT, que disse que está gravado em vídeo. O assalto, ela entende o assalto. O assalto é justificado, porque você tem uma coisa que o cara não tem, então ele te assalta para corrigir essa injustiça, né? Então a nossa legislação é cheia de absurdos. Um desses absurdos são essas saidinhas. Que justificativa você tem? O sujeito cometeu um crime. Esse crime foi investigado, ele sofreu um processo, foi julgado, isso tudo custou um dinheirão para a sociedade. Aí, finalmente, ele é preso. Ele é preso porque ele cometeu um crime. E aí você cria a saidinha, que são 7 oportunidades para o cara sair da cadeia e ficar até 5 dias fora da cadeia durante o ano, né? São 7 vezes que isso acontece. A realidade é que boa parte desses criminosos, quando saem, eles cometem outros crimes. Muitas vezes a polícia prende criminosos que estavam na saidinha cometendo crimes. Existe uma ilusão, uma fantasia na cabeça de legisladores, né, e de algumas pessoas, de que nesta saída o criminoso vai para casa confraternizar com a família, os amigos, vai ficar em casa vendo televisão, quem sabe vai plantar umas flores ali no quintal. Não é verdade. Então, esse problema de 5% não retornarem, isso já é uma coisa absurda, né? 5% parece um número pequeno, mas a menos que você seja vítima de um desses 5%.
5% dá vários milhares de criminosos. 5% de 150 mil. Gente pra caramba. Então, mas, por exemplo, que nem agora, 7.500. Já foi votado aí que é até aquele projeto lá do deputado que agora é o Derrite. Foi votado, teve bastante voto, teve 300. Da saidinha mesmo. Da saidinha, e agora tá no Senado, tá parado no Senado. A quem interessa essa lei não ser aprovada? Onde está o lobby dessa lei? Porque, a princípio é lógico isso, né? Não dá pra você... segurança. Você coloca o cara lá, 7.500 votos. Vai assaltar independente do partido. Quem interessa isso, Mota? Existe todo um lobby no Congresso, Emílio, que trabalha há muito tempo para impedir que a legislação penal fique mais dura. Esses caras são muito bons, tanto que você vê quando o Moro mandou o pacote anticrime para o Congresso, ele quase que foi transformado num pacote pró-crime. Então, quem é que ganha com isso? Todo mundo que orbita em volta desse ecossistema do crime. Tá? As pessoas que se beneficiam da insegurança, muita gente que ganha dinheiro com isso, tá? Muita gente na área jurídica ganha dinheiro com isso, né? Quanto mais preso com oportunidade de saída, quanto mais recurso você puder fazer para essas pessoas, mais dinheiro é movimentado aí. Você perceba que no Brasil, né, isso é um fenômeno que você vai ver com frequência não só na área política, mas na área criminal. Você vê chefes de facções ou até traficantes que não são nem tão grandes assim, contratando para defendê-los os melhores escritórios de advocacia do Brasil. E aí é justo que o cidadão pergunte: esse cara foi bandido a vida inteira, ele é traficante, assassino, sabe-se mais lá o quê? Como é que ele pode usar o dinheiro que ele ganhou na atividade ilegal dele para pagar a defesa jurídica dele? Isso é uma coisa que não está certa. Esse mesmo dinheiro também movimenta um lobby em Brasília. Se você fizer um exame rápido das notícias de jornais, você vai ver que a maioria das notícias são sempre caracterizando a polícia como corrupta, como violenta. A polícia só entra nas comunidades para fazer o mal, por isso é melhor até que a polícia não entre. Aqui existe uma decisão do STF que impede a polícia de fazer operações aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, que está valendo desde julho de 2020. Que era da pandemia, né? A explicação era a pandemia. Agora já passou a pandemia. Mas Você acha que isso aí vai ficar para sempre? Vai virar lá um território livre para a turma? A situação está piorando, Emílio, porque existe um grupo de ONGs que vivem de divulgar relatórios e dados e informações, sempre caracterizando a polícia como uma força do mal e os bandidos como pobres coitados. Então, esses relatórios, eu já falei sobre vários deles aqui na Jovem Pan, no Pingos nos Is, eles não param em pé. Eles são de um amadorismo gritante, mas não há contraditório. Esses relatórios são feitos e a maioria da mídia assume aquilo como se fosse uma verdade científica. Então, você vai ver, por exemplo, tem uma ONG, que eu não vou citar o nome, aqui no Rio de Janeiro, solta um relatório dizendo o seguinte: no Rio de Janeiro, a polícia comete um massacre a cada 3 dias. Aí você abre o relatório para ler. Foi um relatório feito por historiadores, sociólogos, geógrafos, não tem um perito criminal, não tem um policial, não tem um militar, não tem ninguém que entenda da atividade policial. E aí eles usam os critérios que eles mesmos criam. Então essa é a explicação. E aí fica... Que é o que o nosso presidente chamou de narrativa. Exatamente. As narrativas. Deixa eu fazer um break. Posso fazer um break? Posso, Mota? Claro, por favor. Então eu vou fazer um break rapidinho, só pro Reginaldo agora não ficar muito bravo comigo. A gente continua. Olha aí, a Palmeirinha. Olha ele aí, ó. Então eu vou fazer um break rapidinho, a gente continua. Você do rádio, fique ligado. Estamos conversando com o Mota aqui, o Roberto Mota, aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Muito bom.
Então a gente fica refém aí desses estudos que saem e entram na empresa e acaba virando verdade, né? E a gente acaba repetindo isso. Você viu de uma das pessoas que o Fuzil entrevistou? Uhum. A resposta dele foi: se está na lei, então o bandido tem direito. Acontece que algumas das nossas leis, ou boa parte das nossas leis penais, elas não têm lógica. Inclusive, elas fogem, elas contradizem o nosso senso de moral, nosso senso comum. Tá? Vocês vão lembrar da história da filha da Glória Pérez, da novelista Daniela Pérez, sim, que foi morta, né, de uma forma brutal. O casal que assassinou a Daniela Pérez ficou preso 7 anos. Um crime como aquele, em qualquer democracia, se aquilo tivesse acontecido nos Estados Unidos, ou na Grã-Bretanha, ou na Alemanha, um crime daquele, ele daria ou prisão perpétua, ou até pena de morte. Porque lá, nos outros países, as pessoas compreendem que há crimes que, pela sua característica, o criminoso se colocou para fora da sociedade, não tem como voltar. Aqui, nós fomos educados para acreditar que não importa o crime que tenha sido cometido, o criminoso sempre pode ser reintegrado na sociedade. Agora, imagina que você perdeu a sua filha, morta a tesouradas, por um motivo fútil. Tá? E daqui a 6 anos depois, você está na rua e cruza com o assassino dela, considerado agora um homem livre, e pagou a dívida com a sociedade. Mas que sociedade é essa que a gente vive, em que uma vida de um filho vale 6 anos só, e depois... Mas, Mota, por que a gente aceita essa impunidade? Por que aqui no Brasil a gente é assim? Porque a sociedade também acaba aceitando isso, né? A gente acaba aceitando essas injustiças, né? Que a gente... Emílio, eu acho que a maioria das pessoas não aceita. A maioria das pessoas, se ela tiver oportunidade de dizer o que ela realmente pensa, ela vai concordar com uma frase que eu criei, que é: a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Eu não quero dizer olho por olho, dente por dente. O que eu quero dizer é o seguinte: se o sujeito matou alguém, com uma criança, com requintes de perversidade, talvez ele não possa mais voltar para a sociedade. Eu acho que a maioria dos brasileiros pensa igual a mim. O que acontece é que a maioria das pessoas em posição de poder absorveu essa visão ideológica da punição e está convencida de que punir é errado. O que a gente tem é que ressocializar, que é uma loucura isso, né? É uma ideia de que alguém cometeu um crime, você vai pegar aquela pessoa, vai botar numa prisão, que é um lugar horroroso, e essa pessoa vai sair da prisão melhor do que entrou, ressocializada. Então você tem que deixar ela pouco tempo lá dentro. A maioria dos cidadãos brasileiros pensa dessa forma, né? O criminoso tem que ser punido e no Brasil não existe punição. Agora, as pessoas em posição de autoridade é que ainda não despertaram para essa realidade. Sim. Mas o problema está mais lá embaixo, né? Você sabe que a gente estava discutindo aqui o crime organizado, que está infiltrado na polícia, na política, né? Que tem muito dinheiro, né? Como é que vai controlar isso, né? Porque tem muito dinheiro, né, Mota, por trás. Isso afeta aquele lobby que eu falei, né, Zuzu? Esse dinheiro que rola, que anda por aí, ele cria e sustenta esse lobby em Brasília que impede o endurecimento da legislação penal. Mas, né, o crime que mais nos afeta não é o crime organizado, é o crime desorganizado. Eu sei que vocês aí não podem andar com o telefone celular falando na Avenida Paulista, no coração de São Paulo, porque pode passar alguém de moto, botar uma arma e levar o celular. A mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. Esses caras que fazem isso, eles vivem disso. A maioria deles já foi preso várias vezes. O sujeito que é preso em flagrante hoje, botando arma na sua cabeça, se eu não me engano, que
ele fica efetivamente 1 ano e pouco preso. Depois ele passa para progressão de regime, e aí o que ele vai fazer? Assaltar de novo. Aí ele é preso de novo. Aí ele fica 1 ano e pouco, ele sai de novo, né? Então, eu acho que para a gente quebrar isso, né, não precisa fazer um combate ou eliminar o crime organizado, porque crime organizado, máfia, isso tudo tem em todo lugar. Eu acho que é fundamental, no meu entendimento, quebrar com esta ideia de que o criminoso, todo criminoso é um pobre coitado, que matou, que roubou, estuprou porque não teve oportunidade, e que todo criminoso pode ser reabilitado e voltar para a sociedade. Isso não é verdade. No dia que a gente encarar essa ideia, que essa ideia for explicada nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Crime não é questão de escola, crime é questão de escolha. E quando você comete determinados tipos de crimes, você está comprando uma passagem de ida, que não tem volta. A gente tem que repetir essas ideias. Aí eu acho que a gente consegue virar esse jogo. Ô, Mota, você como é um estudioso dessa questão de segurança pública, a gente vê aí as notícias o próprio Supremo anulando questões, as pessoas que estavam presas voltam, o traficante devolve os bens para ele. Calculando assim, comparando os períodos, como é que você analisa esse período de hoje? Depois que o recado que o próprio governo federal, com um monte de esquemas, que todo mundo foi perdoado, digamos assim, como é que você analisa esse período da história nessa questão da segurança pública? Olha, a política do Brasil sempre teve essas coisas praticamente desde sempre, né? Getúlio Vargas fez a Revolução de 1930 prometendo moralizar a política brasileira. Então, essas questões de corrupção, de influência de dinheiro na política, isso sempre existiu. Mas o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo hoje é uma crise de criminalidade que começou mais ou menos ali pelos anos 1980. E aí tem várias explicações para isso, né? Tem essa infiltração ideológica que eu falei, tem o crescimento do narcotráfico, a entrada no Brasil, que começou na década de 80, de armas de guerra que são usadas pelos traficantes, o domínio territorial desses traficantes. Nada disso é um processo irreversível. Tanto que, em 2017, nós chegamos a 65 mil homicídios por ano. E aí esse número começou a cair. No primeiro trimestre do governo Bolsonaro, o número de homicídios caiu 25%. Assim, aí você pergunta, o que foi feito no primeiro trimestre do governo Bolsonaro? Apenas a mudança de atitude do governo federal, que passou a dizer o seguinte: antes de me preocupar com os criminosos presos, eu vou me preocupar com as vítimas deles. É uma coisa, assim, extremamente simples, mas de uma sabedoria profunda. Então, existe uma conexão entre essa corrupção na política e o crime comum que nos afeta nas ruas. Essa conexão existe. Mas essa crise de criminalidade que a gente vive no Brasil, ela não tem paralelo em nenhum lugar, nem em outros países que também têm corrupção. Então, é possível a gente melhorar muito a situação da segurança pública, né? Eu acho que aí em São Paulo vocês têm o privilégio, né, de ter não só o governador Tarcísio, que é um ponto fora da curva, mas também o Derrite como secretário de segurança. O Derrite, ele tem experiência prática, porque ele foi da Rota, mas ele é um dos caras que eu conheço que mais estudou a teoria da segurança pública. Ele conhece o que muita gente no Brasil não conhece, que são informações que não chegam até aqui. Muito bem. Boa. Olha, mas posso dar uma esquentada na pauta, Emiliano? Por que uma esquentada na pauta? A pauta está boa. Ele citou, você quer continuar na segurança pública? Não. Ele falou sobre o Tarcísio e a gente tem agora, eu acho que é o assunto do momento, que é a racha da direita, que a gente colocou aqui, do nosso querido Salles, né? Que ele está muito chateado com o Valdemar da Costa Neto. Eu queria a sua abordagem, sua opinião sobre esse assunto, por gentileza. Zuzu, a direita, não existe a direita. O que aconteceu, esse fenômeno, o que a gente está vendo hoje é resultado
de um fenômeno, de um momento na história do Brasil em que muita gente se uniu em repúdio ao projeto de poder do PT. É anti-PT, pô. É tudo anti-PT. Mesmo porque o PT é ruim, hein? Vamos ser honestos, mas né? pode piorar. O PT é ruim de propósito. A turma tá vendo. Pode vir mais já PT. tem lá os que fizeram embaixo da mesa, aqui na emissora. Ixi, mas muita gente pode vir mais ainda. Os caras estão tudo triste. Tudo triste, Mas viu, vai Mota? brincando. Falamos aqui. Bruno Mota Galhaço é o novo que tá triste. Não, tô falando daqui. Ah, daqui? Aqui. Ah, sim. Mas... Bruno Galhaço é... Loucura. É. Aqui, Mota, tá todo mundo triste. Eu falo agora, não adianta não. Agora não vem encher o saco agora, não. Tem mais 3 anos. Tem mais 3 anos aí. Vai lá, ó. Hoje a galera tá feliz aqui porque recebeu. Então agora não adianta vir com essa conversinha. Não é conversa. Lógico que é. Pô. Não é de arrependidos. É o que pode piorar, sim. inclusive. É sim. Você Agora sabe o que eu estou falando. São as tretinhas. Não, o bom é quando essa turma vem e fala assim, e agora, o que você acha que vai acontecer? E aí, Mota? E aí? Mas então, só para terminar aqui o meu raciocínio. Então, muita gente se juntou com o objetivo de derrubar o PT, né? De tirar a Dilma, de acabar com o projeto do PT. Nesse processo, algumas pessoas foram pesquisar, foram estudar, e algumas pessoas descobriram o liberalismo, né? Que é centrado principalmente na liberdade econômica, né? Essa é a coisa mais importante do liberalismo. Ali, se você não tem liberdade econômica, você vai perder daqui a pouco a liberdade política. Isso é o liberalismo. Outras pessoas descobriram o conservadorismo. O que é o conservadorismo? É o liberalismo, mas com o foco na estabilidade. Então, o conservador, ele acredita o seguinte: nós chegamos aqui hoje com tudo que a gente tem à nossa volta, com todo o progresso, porque nós... estamos usufruindo da herança de milhares de pessoas que vieram atrás de nós, né? Nós estamos aqui porque os nossos pais trabalharam, se sacrificaram, juntaram dinheiro, então vamos nos preocupar com a estabilidade. Muita gente se descobriu liberal, muita gente se descobriu conservador, outros se descobriram libertários, que é aquela turma que acredita que o Estado nem precisava existir, né? Cada um de nós tem que cuidar da sua própria vida, ser responsável por si mesmo, e quando quiser ajudar o outro, faz isso voluntariamente. Isso é a direita. É conservador, liberal ou libertário. Aí tem gente que diz, eu sou de direita, mas eu não sou nada disso. Então, meu amigo, me desculpe, você não é de direita. Você pode estar revoltado, você pode estar chateado, você pode não gostar do PT, mas você não é de direita, porque para ser de direita, você tem que pensar de acordo com as ideias da direita, né? Eu acho que é esse processo que a gente está vendo agora. Muita gente que estava junto porque era preciso enfrentar o PT, agora está olhando para o lado e vendo, poxa, eu sou a favor do livre mercado, mas tem um cara aqui do meu lado, ele quer mais um Estado grande, ele quer intervenção. Isso não é de direita. Aí começa essa discussão, quem é de direita, quem não é de direita. Agora, a gente não pode nunca perder de vista o fato de que a política real é uma coisa prática. Ninguém ganha eleição discutindo teoria. A maioria dessas sutilezas, dessas ideias, a maioria das pessoas não quer saber disso. Ela quer saber se ela vai conseguir chegar na esquina de casa sem ser assaltado. Ela quer saber se a gasolina vai subir ou vai descer. Ela quer saber se existe risco dela passar fome. Né? Passar no carro. É isso aí, que é o afegão médio, né? O afegão médio, ele quer... O afegão médio, ele quer essas coisas... Sim, quer viver. Não é muito complicado encher pro o tanque afegão. e fazer um supermercado. É isso aí, Zuzu. E esse GC aí é de canhoteiro, ó. Isso aí é um puta canhoteiro que colocou o GC. Olha o GC. É isso que eu falo. E o mais legal é que a direita está ruim. Agora ele quer que a direita rua. E você também é meio... Não, mas quem fez isso fui eu. Então. Mas é só ver pela barba. Aqui o que tem de canhota, bicho, eu vou falar uma coisa. Depois fica tudo chorando. O Lula agora, ele acabou... O Lula agora, ele acabou com o meio ambiente. Ai, o meio Amazônia.
insônia. Ele... O meu partido é o PP, Partido do Pix. Posso fazer um break? Posso agradecer a presença? Claro. Porque nós temos mais convidados. Sempre, claro. E a direita está ruindo. Tá ruim. Ruim, então excelente. Ruindo. Ele tem outro, como é que ele fala? Tá Esfarelando. Desidratando. Desidratando. Isso. Tá. Emílio, deixa eu só aproveitar. Claro. Para fechar. A direita não está ruindo. Eu acho que a direita nunca esteve tão grande e tão forte no Brasil. Tá? Como eu falei, eu vejo a direita como conservadores, liberais e libertários. Eu nunca vi tanta gente estudando, tanta gente aprendendo. Tá? As coisas que eu escrevo têm uma repercussão muito grande. Eu queria aproveitar e dizer que a segunda edição do meu segundo livro, uma nova edição, que está melhorada, tá muito material novo, já está em pré-venda. É na minha livraria do robertomota.com.br. E aí tem material muito bom para quem quer entender um pouquinho melhor essas coisas de direita e esquerda e as coisas da política prática. A gente nunca teve tantos conservadores, tantos liberais, e as pessoas estão interessadas em política. Isso não vai ser revertido nunca. Então, tem muito político aí que tem esperança de que isso vai acontecer, mas não vai mais. O brasileiro acordou e não vai dormir mais. É isso aí. Por isso que a gente tem você aqui e gosta muito de ter você aqui na emissora, Mota. Obrigado, viu, Mota? Quando for sair o livro aí, você dá um toque pra gente sair essa nova edição aí pra gente divulgar aqui, que é muito bacana. Entra lá no Instagram do Mota, é Roberto Mota, pra quem tá no rádio com 2 T's, que é o oficial. Roberto Mota Oficial, YouTube, que ele também tem a programação dele lá, que é o YouTube, é Roberto Mota Oficial. Obrigado, Mota. Boa, Mota. Obrigado, Emílio. Tchau, pessoal. Você tá lindo naquela fotinho lá no... Você e o Fifi. Você e o Fifizinho, o cachorrinho. Carnal. Hã? Tá meio carnal aí. Meio carnal, meio preciso. Sente o bronze do Mota. Vai brincando. Obrigado, Mota. Um abração pra você diretamente do Rio de Janeiro. Roberto Mota conversou com a gente aqui na programação da Jovem Pan.